Bom, pessoal, começando aqui a nossa videoaula, eu quero ensinar para vocês como fazer uma rosa usando o modelador da papoula baiana. Então, assim, para muita gente aí acha que esse é o frisador da papoula baiana, então ela só serve para fazer a papoula baiana. Mas não, dá para se fazer bastante coisas usando um frisador diferente até do que ela é destinada a ser feita. Então, para a gente começar a nossa rosa, eu vou fazer o seguinte: eu vou cortar um pedaço de EVA um pouquinho maior do que é o nosso modelador. Então, eu vou deixar ele aqui. Vou usar uma folha de papel, um tecido aqui embaixo. Vou passar o ferro de passar quente aqui no EVA. Presta atenção, pessoal, que o modelador, para ele frisar bem, ele tem um ponto de direção. Então, esse ponto ele tem que estar certinho, para quando você encaixar a peça, ele ter um encaixe certinho. Eu já vou deixar no jeito para não me perder. Aquece bem o EVA. Muita gente às vezes fala, mas o frisador não presta. Mas muitas das vezes a culpa não é nem do frisador, viu, pessoal? E sim do EVA. Ó, fez aqui, rapidamente coloca e prensa. E ele vai ficar assim. Então, feito isso, para fazer a sépola, tá, pessoal? Eu usei o frisador da sépola do kit Classic, né? Que é o jasmim. E ele vai ficar assim, a mesma forma do que fez a rosa agora da papoula. Então, eu vou recortar, separar uma pétala da outra. A primeira, para fazer esse botão, eu vou fazer o botão para lembrancinha, né? Que seria o cone de rosa. Esse cone de rosa teve uma importância muito grande na minha vida, porque foi o primeiro artesanato que eu fiz quando tudo deu errado para mim. Foi uma das primeiras coisas que eu fiz quando comecei a trabalhar com artesanato. Então, para mim foi, quem sabe a minha história aí, sabe o tempo que eu tive e que com o artesanato foi que eu me sobrevivi. Então, tenho aqui algumas pétalas já cortadas. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou reaquecer essa basezinha, tá vendo? Olha, o normal dele é assim, virado pra cima. A gente vai virar ao contrário. Vou reaquecer a pétala. E vou fazer um movimento com ela virada pra baixo. Ela vai ficar assim, ó. Certo? A primeira que eu vou usar para fazer o miolo, ele não precisa ser remodelado. Então, a gente só vai modelar essa primeira parte e a outra não precisa a gente fazer a modelagem. Então, eu tenho aqui 3 pétalas. Em casas de produtos para floricultura, vocês encontram esse plástico. Em alguns lugares ele é chamado de manga, em outros ele é chamado de cone. Então, esse é o cone que a gente vai usar para fazer a flor. O arame, ele vai depender do tamanho que é o cone. Então, você vai usar o arame aproximadamente ao tamanho do que é o cone, certo? Então, bora lá. Eu vou fazer o seguinte, pessoal, olha, eu venho enrolando, tento enrolar bem justo o EVA, passa cola, e em seguida eu vou para a próxima. Só que eu posso ir tentando fazer isso de forma para ficar como se fosse uma coxinha, tá vendo? Olha, fazendo com que a ponta aqui em cima fica mais afinilada do que seria só enrolada. Intercalo outra pétala. Olha, eu vou fazer ela ficar, tá vendo o biquinho dela? Como se ela estivesse formando uma conchinha. Coxinha, né?
Tô falando errado aqui. Novamente, tenta não deixar muito alto. Essa primeira parte, ela não precisa as pétalas ser virada conforme eu mostrei a outra, viu? Vendo? Ela vai ficar assim. Feito isso, corta-se a base aqui embaixo. Passa o arame. O arame eu tô usando o arame galvanizado 14 milímetros. Dobra a ponta do arame para baixo. Para não ter erro, no que você frisar, ele vai ficar uma bolinha aqui no meio. Essa bolinha é como se tivesse a barriguinha para cima. Então, você vai furar aqui ao meio. E agora, a gente vai começar aqui colando uma, tá vendo? Olha, ela em volta. A gente vai intercalando uma na outra. É mais ou menos igual a que a gente faz a colombiana, só que eu estou usando um modelador que na verdade é destinado a fazer a papoula baiana. Conforme você for aumentando agora, você pode ir abrindo mais as pétalas. Como abrir mais as pétalas? A cola, quanto mais aqui em cima você colar, mais fechada ela fica. Então, quanto mais embaixo você colar, mais aberta ela vai ficar também. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai começar a colar somente embaixo. Para fazer aquele tom de degradê que eu costumo mostrar, a gente pode, por exemplo, nesse ponto aqui, fazer ela já com anilina, álcool e anilina, você escolhe uma cor. E faz ela colorida e depois coloca uma camada sem a anilina para ela ficar um tom de degradê. Mas eu vou fazer ela todinha e só depois é que eu vou fazer ela com degradê rosa. Vou adicionar a terceira pétala. No ponto de partida onde eu parei a última pétala, é que eu vou dar início. Só que agora eu vou deixar ela mais aberta. Vou colocar a cola só aqui embaixo. Gente, sinceramente, eu falo pra vocês que eu acho esse efeito da rosa feita com a papoula baiana, a rosa fica muito natural. Sempre intercalando, tá? Tá vendo tanto que ela fica natural? Eu particularmente eu gosto mais dela com o modelador da papoula baiana do que com o próprio frisador da rosa mesmo. Aqui é só intercalar, tá? Intercalou ali fora e colou aqui dentro. A gente já tem a rosa pronta. Aí eu vou mergulhar ela na anilina. Aqui eu tenho tinta de tecido e álcool etanol. Se for usar o álcool normal, tem que ser aquele 92%, tá bom? E tinta de PVA, ela não serve para fazer esse tipo de trabalho, tem que ser a tinta de tecido mesmo. Mergulhou ela na tinta, ela vai ficar assim. Vou só colar ela aqui que ela soltou uma parte. Tá vendo, pessoal, quanto que ela fica delicadinha? Aí espera secar.
A sépala, como eu falei pra vocês, eu usei o frisador do Jasmine, que é do kit Classic, que a gente já trabalha com ele há algum tempo, mas você pode usar qualquer outra que tenha esse formato, que você possa virar pra cima. Tá vendo? Ela vai ficar assim. Então aqui você vai passar cola em todas as pétalas. E posicionar pra cima. Olha a rosa e a pétala. Como eu uso muito as mangueirinhas de silicone, no meu caso aqui não ia ser diferente. Então eu vou posicionar a mangueirinha de silicone, o arame dentro da mangueirinha. Vou cortar a mangueirinha um pouquinho menor do que o arame. E aqui na ponta eu dou uma viradinha pra cima. Agora a gente vai passar a fita floral. Como se trata de uma flor que a gente vai fazer para um cone, eu posso adicionar esses matinhos aqui. Então isso eu já posso fazer junto com a fita floral que eu estou passando aqui para finalizar a rosa. A gente vai colocar aqui junto. Nesse caso, pessoal, eu não fiz a folha. Eu tenho aqui alguns arranjos que eu desmanchei e que sobrou folha. Então, eu vou colocar essa folha aqui. Mas se você não tem essa folha, você pode fazer ou também pode colocar sem folha. É uma opção de cada uma, tá? Eu tô colocando aqui porque o vídeo, na verdade, a intenção era mostrar como fazer a rosa usando a folha a forma da papoula baiana. Assim vai ficar ela, tá vendo? Aqui eu tenho algumas folhinhas de trigo. Eu vou adicionar esse trigo, deixar ele um pouco mais acima. E volto a passar a fita floral, colocando ele junto com o galho. Feito o galho de rosa, a gente vai pegar o cone. Ele geralmente ele vem quadrado aqui em cima. Eu costumo fazer um corte parecido de um coração. Eu costumo fazer isso. Então você vai pegar o galho de rosa e colocar e ele vai ficar assim. Aí aqui, pra fazer o acabamento aqui, a gente vai fazer um laço
nessa parte aqui de baixo. Para isso, a gente vai usar aquelas fitas de floricultura. Então, um pedaço de fita a gente vai rasgar ela. E vai amarrar aqui para poder a gente fazer o laço e pôr aqui no meio. Para fazer o laço, você faz uma bolinha aqui no meio. Vira. Novamente. Só que um lado vai ficar do avesso e o outro lado vai ficar colorido. Para não ter esse tipo de problema, pega uma fita com cor única, para não ficar assim. Aqui, quando você for cortar, deixa um pouco a mais pra gente poder fazer uma franja. Aqui você pode tanto usar um grampeador, como também pode usar fita durex. Essa parte aqui que sobrou, desfia ela. E a gente faz algumas franjas, pode enrolar algumas. Isso, gente, vocês podem vender bastante desse tipo de trabalho em igrejas que fazem encontro de casais. Tá vendo? Ela vai ficar com essa franja. Aqui é só você passar a fita. E dá um nozinho ali atrás. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí da nossa videoaula. Vou colocar essas flores mais pra cá. Se fizer ela no tom de vermelho, vai ficar muito bonito, tá? Então, essa é uma ideia para se fazer de lembrancinha. Ou até mesmo o pessoal aí que quer trabalhar na noite, que era o que eu fazia, né? Eu vendia cone de rosas dessa forma na rua. Valeu, galera, obrigada. Se gostou da nossa videoaula, vai no joinha lá embaixo do vídeo, dá o seu voto. E obrigada por participar aí do nosso grupo, participar das nossas aulas. Beijo, tchau, tchau.